uma pergunta que sempre surge é o quê? Poxa, por que utilizar o dado dos nossos clientes é tão importante, certo? Então, dados pessoais, transacionais, dados de comportamento. Então, poxa, desde o seu nome, sua idade, até mesmo dados de, poxa, o que você está comprando, quando você vem gastando, e dados mais comportamentais, sejam comportamentais enquanto ter interações ou em redes sociais e assim por diante. Isso somado também o quê? Uma capacidade de modelar esses dados e gerar ofertas, né? Então a gente leva todas as interações em consideração para poder gerar ofertas mais personalizadas, contextualizadas, fazer com que o cliente realmente interaja com tudo isso. Porque hoje a gente não pode esquecer mais, quando a gente fala de transação, não é só o nosso cliente indo lá e comprando o nosso produto, mas qualquer tipo de interação, ela vira uma transação. Hoje, se o cliente tem uma experiência ruim ou boa, ele vai compartilhar com alguém, vai compartilhar numa rede social e assim por diante. Então, aquilo é sim uma transação e não pode passar desapercebido. Então, somando isso, esse conhecimento todo, esses dados, certo? De dados pessoais, transacionais, essa capacidade de modelar, de gerar novas ofertas, campanhas personalizadas, elas podem fazer o quê? Melhorar a nossa taxa de conversão e, acima de tudo, melhorar a experiência que a gente está entregando aos nossos clientes e, é claro, fazendo vender muito mais. Quando a gente olha aí num passado não muito distante, uma grande dúvida, um grande problema que a gente teria no caso seria o quê? Poxa, como a gente vai capturar esses dados dos clientes? Era muito difícil ter uma ferramenta, ter algo para capturar dados dos clientes. Então esse era um grande desafio. Passado um pouco de tempo, poxa, conseguimos já desenvolver formas eficientes de capturar dados, formas amigáveis de capturar dados dos clientes. Mas aí o desafio era, poxa, onde armazenar e como armazenar esses dados? Onde a gente vai colocar, certo? Passando mais um pouquinho de tempo, que vem o quê? Poxa, o que fazer com esse monte de dados? Eu acho que hoje, boa parte de clientes que eu atendo, boa parte de projetos que eu suporto, muitas empresas estão nessa dúvida ainda. Que é o quê? Poxa, o que eu faço com esses dados? A gente chega lá, às vezes, e fala, poxa, o cliente fala, poxa, eu tenho a minha base de dados, porém, eu tenho uma outra base de dados num outro escritório que eu quero colocar na solução. Ou senão ele chega e fala, poxa, eu tenho 5 milhões de contatos na minha base, eu tenho todas as interações, tudo, mas eu não sei o que eu faço com ela, né? Então é exatamente isso, poxa, o que fazer com esses dados? E o desafio agora para as empresas que já sabem como capturar, já sabem como armazenar, o que fazer com esse monte de dados é o quê? Como fazer para os clientes verem isso, verem esse consentimento de dados e entregar esses dados como valor. Então aqui a gente vai bater um pouco na tecla de transparência. Quanto mais você conversa com o seu cliente, mostra para ele para o que você vai usar esse dado, como esse dado vai ser utilizado, qual campanha, qual experiência você vai entregar, mais disposto a entregar cada vez mais dados o cliente vai estar. Eu acho que se todo mundo aqui pegar uma marca que a gente admira, um produto que a gente utiliza e que a gente é realmente um advogado dessa marca, a gente vai pensar bem e falar, poxa, eu entregaria mais dados ainda para essa marca, para essa empresa, se eles pedissem, porque a experiência que eu tenho com eles é muito positiva. Então é exatamente isso o desafio hoje. Qual é? O que fazer para os clientes verem o valor em consentir as entregas de dados? Então é criar esse relacionamento de confiança com os nossos clientes. E como a gente sabe, tudo isso vem baseado em legislações. Então tivemos na Europa a GDPR, nos Estados Unidos eles já estão implementando também algumas legislações, e no Brasil agora também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E o que muda com essa nova legislação? Né? Eu acho que em pontos principais são 5 pontos aí. Então, a primeira que é o quê? O cliente ter o direito da titularidade desses dados. Então, tanto acessar, alterar e fazer a portabilidade. Ou seja, o cliente ele precisa da transparência e precisa do acesso a esses dados. Então, ele consegue ver esses dados sensíveis, consegue alterar, atualizar e também fazer a portabilidade, que é o quê? Baixar esses dados, certo? E levar para um serviço que ele queira entregar. Então, digamos que esse cliente, hoje que usa o Spotify, por exemplo, ele pode baixar os dados do Spotify dele e entregar para um outro serviço de streaming musical que ele quiser entregar. Então, esses dados estão na mão do cliente e têm que ser entregues na mão dele. Isso daí é algo da legislação. O segundo ponto seria o que? A obrigatoriedade da solicitação do consentimento do cliente para armazenamento e utilização dos dados. Então, eu acho que todos nós já passamos pela experiência de receber essa parte de consentimento de dados, né? Então, vem
aquele relatório, aquele documento com várias informações, você tem que dar um aceite, mostrar que você está tendo consentimento e que esses dados podem ser utilizados. Hoje, na verdade, esse processo tem que ser feito de modo mais explícito, tem que ficar mais claro para o cliente o que vai ser utilizado, quais dados, como vão ser utilizados e como vão ser armazenados. Então, hoje, cada vez mais a gente vê, quando a gente entra no site, em algum serviço, em alguma rede social que a gente utiliza, que fala lá, poxa, que esses dados estão encriptados, que são armazenados e que vão ser utilizados para melhora da experiência no site ou no aplicativo. Tudo isso tem que estar sempre sendo mostrado ao cliente. O terceiro ponto seria a extraterritorialidade, ou seja, qualquer empresa que se relacione com clientes que estejam fisicamente no Brasil tem que atender essa nova legislação. Então, não importa se é uma empresa europeia, uma empresa americana, de outro lugar, ela está interagindo com um cliente que está fisicamente no Brasil, esse cliente sendo brasileiro ou não, ela tem que estar em compliance com a LGPD. O mesmo vale para empresas de outros territórios que tem que estar em compliance com as leis locais também. No quarto ponto seria o quê? Os padrões de segurança, certo? Então, quais padrões têm que ser seguidos, as medidas técnicas, administrativas, para garantir a segurança de armazenamento desses dados. E a quinta, que também é uma questão muito importante, que é a penalidade. No caso da LGPD, essa penalidade vai de até 2% do faturamento da empresa, que for autuada, limitada a 50 milhões de reais. Então, a gente vê que é uma penalidade muito pesada. Se a gente olhar já em casos que estão conhecidos aí, a gente viu que o Facebook não escapou, o Google não escapou e muitas outras empresas não escaparam de leis de leis de proteção de dados. Então, nesse caso não vai ser diferente e é muito mais vantajoso você se adequar, sua empresa se adequar e utilizar uma solução para isso do que realmente esperar essa penalidade. E como a SAP pode estar ajudando a gente nisso aí, né, nessa nova legislação. Então, a gente tem que deixar claro alguns pontos. Primeiro que o consumidor ele vai deter o controle dos dados. Então, de um lado, a gente vai ter o quê? Os dados que são coletados. E disso a gente fala, poxa, do perfil, a gente fala de dados de redes sociais, a localização, não só de onde o cliente está, mas de onde ele está acessando. Toda a parte de dispositivos que esse cliente ou essa pessoa vai estar utilizando para acessar. O registro das transações que estão sendo feitas. Os likes e interesses em redes sociais e inúmeras redes sociais. As conexões, ou seja, poxa, com quem essa pessoa está conectada nessas redes e tudo mais, e também o comportamento. Então, poxa, se esse cliente está apenas acessando, quais produtos ele está acessando, quais serviços ele está utilizando, como está a navegação desse cliente através dos meus sistemas e afins. Tudo isso são dados coletados. E do outro lado, a gente tem aqui que é as partes dos direitos individuais desses clientes. Então, esse cliente ele tem o direito de ser esquecido, ou seja, se ele quer retirar esses dados da base, ele não quer receber mais nenhum engajamento, nenhum conteúdo, ele tem esse direito, ele pode ir lá e pedir para que esses dados sejam removidos e que ele seja esquecido. Ele pode restringir o processamento, isso daí é o quê? Ele pode restringir o acesso ou até mesmo o processamento de algumas partes desses dados sensíveis dele. Ele tem o direito da portabilidade, que eu mencionei anteriormente, que é aquele negócio dele, poxa, os dados são dele, ele pode baixar esses dados a qualquer momento e enviar para uma outra empresa, um outro serviço que ele queira utilizar. A objeção, ou seja, ele pode simplesmente não concordar com algum tipo de consentimento que ele tenha que dar para ter algum serviço ou algo do tipo. O acesso, ou seja, quem tem acesso, qual vai ser esse tipo de acesso. As informações que ele vai estar compartilhando. A retificação de dados, que é o que, poxa, alterar ou corrigir algum tipo de dado. E, é claro, a tomada de decisão tem que ser automatizada por algoritmos. Então, o que vai ser feito com os dados desse cliente? E aí a gente chega no nosso desafio, e são desafios, assim, muito comuns. Hoje em dia, em média, uma empresa ela tem 16 silos com dados de clientes. E isso é realmente muito comum. Parece um número exorbitante, mas com a minha experiência que eu tenho quando eu estou apoiando alguns clientes, é muito comum a gente ver que o cliente ele quer juntar dados de lugares diferentes, sistemas diferentes, e muitas vezes são sistemas que não conversam entre si. Então, ao mesmo tempo que esses sistemas têm informações diferentes, muitas vezes eles têm também duplicidade de dados, ou eles têm esses dados divididos. Parte dos dados de um cliente estão em um sistema, outra parte está em outro sistema. Hoje também existem mais de 5.300 soluções de tecnologias para marketing, e esse problema também é bem grande.
Inclusive, 2 semanas atrás eu atendi um cliente que para todo o processo de marketing, de automação de campanhas, a criação de conteúdos, disparo, segmentação, criações de teste AB e grupo-alvo, esse cliente utilizava 31 sistemas diferentes. Então, ele utilizava 31 ferramentas diferentes para poder gerar uma campanha, para poder gerar um e-mail, para poder disparar, para poder colher informações e poder tirar insights para estar toda vez otimizando essas campanhas, essas interações. Então, 31 sistemas diferentes. Então, imagine, esse cliente tem as suas informações, às vezes ali no back-end, e ele tem 31 sistemas acessando essa informação. E é claro, os clientes normalmente têm uma experiência também bem desconexa em toda a jornada. Então o cliente ele entra num site que às vezes tem uma experiência, depois abaixa um aplicativo com uma experiência completamente diferente, vai ter um atendimento para abrir um chamado, alguma coisa do tipo, e a experiência continua desconexa. Então esse é o grande desafio. Juntar esses silos de informação, certo? Ter esses dados em um local só, diminuir a quantidade de soluções que a gente precisa para poder gerar essas campanhas, para poder gerar engajamento melhor com o nosso cliente e diminuir, é claro, o número de soluções que estão acessando esses dados e informações sensíveis e entregar para o cliente uma experiência que seja única, uma experiência que não tenha nenhum tipo de quebra. E com isso, se a gente olhar a parte de LGPD, né, a GDPR como um todo, ela tem uma jornada para chegar nessa maturidade, né? Então a gente começa bem na base dessa pirâmide, onde a gente tem que ter o quê? Avaliação de negócio e avaliação técnica. Que é o quê? Poxa, olhar quais são esses processos que a gente tem que seguir. E a avaliação técnica, poxa, como estão os nossos sistemas e qual sistema vai poder estar atendendo tudo isso. E acima disso a gente entra para a parte de compliance, a parte de auditoria, para ver se, além do sistema, os nossos processos também estão em compliance com essa legislação. E no final a gente vai entregar o quê? Um perfil de autoatendimento para o nosso cliente, onde ele pode entregar essas informações, alterar, ele pode ter o controle e transparência desses dados e do que nós estamos fazendo com esse dado. E, é claro, unificar a experiência do cliente. A experiência unificada, ela cria uma relação de confiança com o seu cliente. Então, suportando esses dados com consentimento e também de como esses dados estão sendo mostrados para o cliente. Isso olhando do lado da empresa que está utilizando e do lado da empresa que está entrando em compliance. Quando a gente olha o lado do cliente, essa pirâmide ela é invertida. Então, a gente olha que essa experiência unificada ela é muito importante. Acho que todo mundo aqui já passou por algum tipo de experiência ou conhece alguém que tenha passado pela experiência de, às vezes, não entregar um dado em algum site, em algum aplicativo, simplesmente porque o site parece estranho, ou porque o aplicativo não parece confiável. Ou, às vezes, você vai abrir uma certa aba, alguma coisa onde você precisa colocar algumas informações mais sensíveis e ele abre uma nova aba no navegador ou algo do tipo. Essa mudança de experiência, que a gente chama de quebra, é muito importante para o cliente, porque isso aí passa muita confiança. Então, isso aí mostra para a gente como essa pirâmide é invertida. Depois, quando a gente passa na parte de perfil, no autosserviço, de quais dados entregar, de como fazer essa gestão, essa parte também é importante para o cliente, que mostra quais dados ele vai estar liberando e o que ele vai permitir que a gente faça com esses dados. E toda a parte ali que nós, como empresas, colocamos toda essa importância, que é a parte de privacidade, segurança, infraestrutura e TI, isso aí para o cliente não tem uma importância tão grande, sim ali a parte de unificar a experiência. Então a gente acaba tendo que juntar essas duas coisas. Como é a visão dessa pirâmide para o lado da empresa e a visão de pirâmide para o lado do cliente. E com isso a SAP ela tem o quê? Ela tem o Customer Data Cloud. O SAP Customer Data Cloud ela é parte do nosso portfólio de Customer Experience, que é uma plataforma de atendimento ao cliente, de experiência de cliente de ponta a ponta. Então, é uma plataforma que ela suporta a interação com o cliente de qualquer canal, qualquer device, qualquer ponto de contato que sua empresa tenha com ele, seja ele físico, seja uma pessoa, seja um vendedor, seja um site, um portal, um aplicativo, uma rede social. Então, o objetivo do Customer Data Cloud é o quê? Conectar toda essa experiência do cliente, então conectar o front e o back office, que a gente fala. Então, as informações que você está colhendo lá no seu front office, onde o cliente começa a experiência dele, ela tem que andar por todos os seus sistemas, por toda a sua infraestrutura, sem ser perdida. Então, só a SAP consegue entregar esse valor, onde uma informação ela inicia num sistema SAP e ela termina num sistema SAP
onde não existe a quebra de experiência para o cliente e nem a quebra de informação quando a gente olha o lado de infraestrutura. Também tem a parte de simplificação da estratégia de integração, então reduzir o ciclo, reduzir custo de manutenção. Então lembra que a gente falou lá, poxa, o número de soluções que a gente precisa para poder gerar uma campanha, para poder automatizar nosso lado de marketing e ao mesmo tempo o número de soluções que a gente precisa para poder colher consentimento e armazenar dados dos nossos clientes. O Customer Data Cloud vem também para diminuir isso daí. E, é claro, conduzir todos esses engajamentos na base da confiança, mostrar quais são os pontos de contato, quais informações estão colhendo, como vamos utilizá-las. É exatamente isso. Fazer com que o cliente confie na marca, confie no serviço, confie na empresa, e assim ele vai estar entregando mais informações e entendendo cada vez mais que nós estamos melhorando cada vez mais a experiência dele no nosso site ou no nosso serviço, certo? Então, o Customer Data Cloud, ele segue um fluxo que é o quê? Ele começa ali conhecendo o nosso cliente, considerando esses dados, onde a gente começa a converter esse cliente, ou seja, ele começa a comprar, a gente começa a converter esse cliente de um anônimo ou de um prospect para realmente o cliente, alguém que está convertendo na nossa empresa, onde a gente trabalha aí como vai ter a retenção desse cliente, então como manter ele comprando, manter ele transacionando, e, além de cliente, fazer com que ele comece a divulgar a nossa marca, entendeu? Então, é defender a marca e mostrar que realmente um fã é muito melhor que um cliente, certo? Então, para isso, no Customer Data Cloud, existem 3 módulos principais, que são o Customer Identity, o Customer Consent e o Customer Profile. No Customer Identity, a gente tem toda a parte de conexão de usuários à nossa marca. Então, toda a parte onde a gente está conectando o nosso cliente e trazendo esses dados e formando aos poucos ali uma identidade dele, sabendo quem ele é, sabendo os dados dele, sabendo qual é o padrão de compra que ele tem, quais os serviços que ele está se interessando. Depois a gente passa para a parte do Customer Consent, que é realmente coletar o consentimento, as preferências desse cliente e entregando isso de volta para ele. Ou seja, todos aqueles dados que nós coletamos, agora vamos entregar para o cliente como esse dado vai ser usado, certo? Vamos capturar o consentimento dele para que a gente comece a realmente utilizar todas essas informações. E depois na parte do Customer Profile, que é onde a gente começa a fazer o quê? Tornar esses usuários no promotor da marca. Então a gente já colheu os dados, colheu o consentimento, começamos aí a gerar um perfil único para esse cliente. Então não importa qual canal esse cliente vai estar interagindo, não importa se ele está interagindo por uma rede social, por um portal, por um vendedor, numa loja física. Cada vez que esse cliente interagir, nós vamos estar colhendo dados, a gente já sabe quem é esse cliente, e por ter o consentimento dele, a gente consegue enriquecer esse perfil e entregar experiências mais contextualizadas. Então conseguimos entregar ofertas mais contextualizadas, conteúdos mais contextualizados para esses clientes. Bom, pessoal, para a gente não ficar nesse silêncio, a gente está tentando fazer com que o Iago volte, tá? Então eu vou continuar passando os slides aqui, tentar explicar para vocês um pouquinho. O Iago, obviamente, melhor do que eu, sabe explicar muito melhor do que eu, mas eu posso seguir com a apresentação. E aí eu chego na parte das perguntas também no final, e aí, quem sabe se o Iago tiver voltado, a gente consegue responder as perguntas que já estão chegando para a gente, tá bom? Passando aqui, a gente está falando um pouco sobre a parte de consentimento. O que a gente tem? A gente tem a parte de self-service de dados, sobre como o usuário pode controlar esses dados, dar o seu consentimento de visualização, alterar os dados, retirar consentimento, enfim. A lei pede isso. Desde o princípio, se vocês acessarem a lei na internet, se vocês buscarem LGPD, sai ali no site do governo mesmo, oficial, a lei completa, vocês vão ver que é pedido que as empresas deem total autonomia para os clientes poderem manipular esses dados. Então, a gente consegue, dentro do SAP Customer Data Cloud, dar todo esse tipo de controle, tanto como gerenciamento, renovação, registros novos, alterações. As pessoas têm acesso a todos os termos de privacidade que ela tem com aquele site que ela fez o registro, consentimento sobre os cookies, a limpeza de cookies em cada um dos sites, sincronia dos dados que ela ofereceu para a empresa com a parte de CRM, de marketing, enfim.
Só para vocês terem ideia do nível de controle que nós conseguimos chegar em relação aos dados que os clientes dão para as empresas. E aí, uma parte, passando um pouco nas plataformas e como a gente consegue chegar, a gente está falando do perfil, que é a hora do registro, e até onde esses dados são espalhados, para onde a gente consegue levar. A gente tem a parte de consentimento, a parte de identidade que está dentro da nossa plataforma de Customer Experience, e aí a gente tem esses dados tanto lá no front office, se a pessoa entra por qualquer tipo de device, entra por celular, pela internet, a internet das coisas. Se são clientes B2C, B2B, também tem tudo isso, cada uma tem a sua especificidade, obviamente. O cliente B2B vai ter dados de comprador, de coisas diretas, objetos de consumidor final. O B2C já tem outros dados também, como CNPJ, coisas... ao contrário, perdão. B2B é CNPJ, dados da empresa, B2C, dados pessoais, e a gente joga tudo isso dentro da parte de segmentação, recomendação de novos produtos, que isso também é muito importante, que o cliente deixe claro se ele pode receber recomendações, coisas específicas que ele quer exatamente sobre a gama de produtos que ele está buscando. E também a parte de back-office, a gente está cuidando do quê? Do ERP, parte de financeiro, dados de RH, supply chain, compras. Enfim, só para vocês terem ideia que o Customer Data Cloud cobre essa parte de consentimento dos dados em todas as frentes, tanto na parte de front office, que a gente está falando dos sites ali que o cliente está vendo, quanto no back-office, na parte de registro e tudo mais. Deixa eu ver um pouco que a gente tem mais adiante, falando um pouco sobre clientes que nós temos, isso ao redor do mundo. Se vocês separarem no que nós temos nessa página, vocês podem ver que tem bastante coisas que são fora do Brasil, obviamente, até porque no ano passado, com a entrada do GDPR, nós já começamos pioneiramente a trabalhar com o Customer Data Cloud aqui na Europa. Estou dizendo aqui na Europa porque eu estou aqui. E a gente tem vários clientes aqui que já tem essa plataforma e cada vez estão ampliando a quantidade de dados que são absorvidos pela solução e melhorando a relação com os clientes nessa questão de dar consentimento e manejar os dados. Nós sabemos o quanto essas leis podem ser rígidas, as multas são altíssimas, então é muito importante que cada empresa leve muito a sério esse assunto, especificamente LGPD no Brasil. Vou passar para as perguntas, então, tentar responder o melhor que eu posso. A gente não está conseguindo contato com o Iago, acho que ele teve um problema de conexão. Então eu vou passar aqui para as perguntas e eu vou tentar responder. E eu vou pedir uma coisa para todo mundo, que eu estou recebendo várias perguntas, tá? O que acontece? A gente, nesse lado direito da apresentação, como eu falei lá no início, tem essa pesquisa de saída. Essa pesquisa de saída é para a gente entender por que vocês estão aqui com a gente hoje, se é uma preocupação mesmo com a LGPD, se vocês estão gostando, se vocês gostaram da apresentação do Iago, estou falando Thiago toda hora, do Iago, se vocês têm algum projeto já na empresa sobre LGPD, pensando no ano que vem, porque pode parecer que está longe, mas está chegando e é importante que as empresas estejam focadas nisso, porque pode gerar sérios problemas, porque as multas são grandes, como eu disse, tanto financeiros, quanto se for se arrastando, a multa só vai aumentando, enfim. Então, se vocês responderem essas perguntas, uma das últimas perguntas vocês dão autorização para que nós enviemos mais materiais para vocês? Então aí eu consigo enviar para vocês essa apresentação e os demais materiais que nós estamos produzindo. Como eu disse também no começo, eu sei que houve algumas pessoas que entraram mais no meio da apresentação. A gente está produzindo muito material sobre LGPD, coisas mais específicas. Inclusive, eu trabalhei com o pessoal da parte legal da SAP para produzir um material que aponta exatamente os artigos da LGPD e a conexão desse artigo dentro do Customer Data Cloud. Por exemplo, se um artigo pede que o cliente tenha direito a manipular seus dados, a alterar os dados a hora que ele quiser, como que o SAP Customer Data Cloud pode ajudar vocês com isso? Se a lei pede que o cliente possa apagar os dados totalmente e limpar o seu cadastro, como que o Customer
Customer Data Cloud para ajudar com isso, sabe? Essa ligação direta entre a nossa solução e a lei. Esse material vai estar pronto brevemente, mas a gente precisa da autorização de vocês para enviar. Agora eu vou passar por algumas perguntas aqui, e o Iago, eu vi que ele entrou aqui a conexão, se ele voltar, Iago, se você estiver ouvindo a gente, tenta voltar no áudio e a gente continua com as perguntas, tá bem? Tá, várias perguntas pedindo apresentação, então, pessoal, é exatamente isso que eu falei, deem autorização para a gente aí nessa pesquisa de saída que a gente pode enviar para vocês a apresentação. Deixa eu ver aqui. Pergunta: esta solução consegue juntar todos os dados? Na minha empresa tem a maioria dos dados no ERP, mas também tenho dados na cloud. Sim. A grande vantagem é que o SAP Customer Data Cloud era uma empresa externa, que foi incorporada, pela SAP Customer Experience. Então, o que acontece? Ela é agnóstica. A gente você não precisa ser necessariamente um cliente SAP para poder ter o SAP Customer Data Cloud ajudando vocês a poder adaptar-se à LGPD. Então, não importa o RP, não importa qual é a sua solução de back office, o SAP Customer Data Cloud consegue trabalhar normalmente, tá? Uma outra pergunta aqui. No caso desses dados sensíveis, até onde o meu cliente vai poder apagar e editar os dados dele? Bom, nesse caso, é até uma demanda da lei, é uma exigência da lei. Então, a gente tem que responder a isso. O cliente tem que ter total autonomia para apagar tudo que ele quiser, editar tudo que ele quiser, e é isso que a gente oferece. Mais um pedido da apresentação. Deixa eu ver. Boa tarde. O SAP Customer Data Cloud tem a base para todo o ciclo de vida da LGPD, por exemplo? Eu queria entender um pouco melhor a pergunta, então vou pedir, se você puder explicar um pouco melhor sobre essa pergunta, sobre o ciclo de vida. Eu queria entender exatamente o que você entende como ciclo de vida. Mas o que nós dizemos sobre o ciclo de vida, sobre a LGPD, é que, como ela foi muito inspirada no GDPR, querendo ou não, se vocês pegarem os dois textos, tanto do GDPR europeu quanto do LGPD, eles são muito semelhantes. Tá? Então, como a gente meio que se preparou para o GDPR como um todo, a gente está também preparado para a LGPD e atende o que a legislação está pedindo. Tá? Então, imagino que seja essa a dúvida e a gente atende sim. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sim, o SAP trata dados do Brasil e de fora. Então, como funcionaria a questão LGPD e GDPR? O SAP Customer Data Cloud estaria em conformidade com os dois? Obrigado. A resposta é sim, é isso mesmo. Porque como a solução é uma só, e as leis são várias, inclusive até citei no começo da apresentação, existe também uma terceira lei que foi aprovada na Califórnia, que se chama CCPA, que tem basicamente as mesmas regras. Na verdade, sim, como eu tenho lido muito, a gente tem, obviamente, buscado o máximo de informação sobre tudo. O GDPR é mais complexa, o nosso LGPD, ele é menos complexo, menos específico, na verdade, sobre as coisas que ele pede, porém isso acaba englobando muito mais coisas, porque, inclusive, falando com alguns advogados, pessoas que estão aconselhando a gente na parte legal de tudo isso, eles dizem, quanto menos específica a lei é, mais abre margem para que a gente tenha alguma brecha, que o cliente peça alguma coisa. Então é importante que tudo isso seja atendido e nós estamos preparados para isso. O SAP Customer Data Cloud exatamente tenta dar toda a autonomia para o cliente sobre o manejo de dados para evitar qualquer tipo de brecha. Acho que eu ouvi alguma coisa, Iago? Está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Tá bem. Desculpa, Iago, até que o seu áudio caiu e a gente ficou um tempo sem poder te ver e eu tentei te mandar uma mensagem, acabou que não conectou. Estou aqui, já passei um pouco, dei uma pulada assim na apresentação, até peço desculpas ao pessoal que não pôde te ouvir nesse finalzinho. E eu já estou partindo para as perguntas. Vou fazer as próximas e você responde, pode ser? Pode ser.
Maravilha. Desculpa aí que até tive que Sem problema. dar seguimento. Deixa eu ver o que tem aqui. O SAP Customer Data Cloud estará disponível na versão Business One, SAP Business One? Sim, o SAP Customer Data Cloud ele é parte do nosso portfólio de Customer Experience. Então, ele está pronto para integrar com outras soluções de back-end, sendo SAP ou não. E sim, o Business One é uma das soluções com que ele pode trabalhar. Perfeito. Quais tipos de alerta o gestor de proteção de dados pode receber sobre acessos indevidos em bases de clientes? Como ele gerencia e monitora isso preventivamente? Não sei se isso é algo muito específico de ataque, na verdade, né? A gente está falando de ataque. Não, na verdade, esse é o tipo de alerta de acessos, certo? Então, a solução ela permite que você parametrize né, alguns tipos de alertas que você queira receber. Mas é claro, ela já vem pronta com algumas melhores práticas e algumas coisas que são simplesmente compliance quanto ao acesso indevido de informações. E toda vez, né, caso aconteça de uma informação ser acessada desse modo, né, de indevido, gera um alerta para a pessoa responsável, o sistema responsável, ou, no caso, o gestor de proteção de dados. A solução, na verdade, ela está aí para que isso não aconteça, mas toda essa parte de alertas ela é parametrizável. E aí toda a parte de monitoramento preventivo vai com aquela parte da gente manter o quê? O versionamento de políticas atualizado, a informação de volta para o cliente de forma atualizada, na verdade, a manutenção de compliance com a legislação. A solução vai estar ajudando isso. A solução é uma ferramenta para que os processos de compliance ocorram de forma certa, né? Isso é importante falar. Ok, perfeito. Até antes, não sei se você estava ouvindo, e agora que eu estava respondendo algumas das outras perguntas, mas foi uma coisa sobre como se funciona tanto para LGPD quanto o GDPR. E até eu comentei do fato que nós começamos a nossa caminhada, incorporamos a empresa que hoje é o SAP Customer Data Cloud justamente pensando no GDPR, e agora a gente acaba também estando preparados para LGPD, CCPA, tudo que está vindo pela frente. Então, a pergunta era se a empresa, tendo o SAP Customer Data Cloud, consegue responder tanto a demanda do LGPD quanto do GDPR, que no caso, pelo que eu entendo, sim. Porque nós estamos, até porque o LGPD é inspirado no GDPR, né? A nossa lei é bastante semelhante. É exatamente isso. O Customer Data Cloud é uma empresa, na verdade, que a SAP adquiriu e foi incorporada no nosso portfólio de Customer Experience. É uma empresa que ela é a líder de mercado nessa parte de gestão e proteção de dados. E ela iniciou justamente a sua ascensão no mercado com a LGPD. Então, até mesmo a SAP, por ser uma empresa alemã, ela tem a solução já pronta para LGPD e para a GDPR, né? Então, sim, ela tá pronta para estar em compliance com as duas coisas, LGPD, GDPR e qualquer outro tipo de legislação. Ela é bem flexível nisso, mas ela nasceu ali na GDPR mesmo, né? Então, não tem problema algum quanto a isso. Deixa eu ver o que mais. Tem alguém perguntando sobre se é suficiente uma política interna de TI, se a empresa for multinacional já está seguindo o GDPR. Olha, até dizer para cliente que fez essa pergunta, isso é uma questão bastante legal. Eu acho que quem pode responder melhor mesmo é um advogado, o advogado que aconselha a sua empresa, porque a nossa ferramenta atende ao que a lei pede. Porém, se tiver alguma brecha, se tiver algum tipo de problema, por exemplo, a empresa está adaptada ao GDPR, se tiver alguma especificidade da LGPD que não entra nisso, quem pode responder isso simplesmente é um advogado. Então, o que a gente sempre fala, ter a solução simplesmente não basta. Tem que ter aconselhamento e para ver se está tudo certo, se os dados estão sendo bem manipulados, se o acesso do cliente aos dados está bem... Tá claro, se ele pode fazer todo tipo de manipulação de dados como ele bem entender. Enfim, até a gente não quer entrar muito nessa parte legal, até porque eu não sou advogado nem o Iago, tá bem?
a gente pode responder mais essa parte mesmo da solução. Mas é exatamente isso. Eu acho que é a combinação de ferramenta com política interna. Exato. Tem que ser as duas coisas, porque no final, compliance é uma questão de processos, certo? Então, se compliance detecta uma brecha, algo que pode prejudicar, ela simplesmente pode ir lá e desligar esse processo e pronto, o problema está resolvido. Mas aí ela gera um outro problema, que é o quê? A gente não está tendo aquele serviço ou aquela ferramenta funcionando. Então, é uma junção das duas coisas, tanto a parte de compliance, de política interna, política legal, quanto a parte de ferramenta também. Então, são as duas coisas caminhando juntas. Ok. Essa eu não sei responder. O SAP teria uma ferramenta que calcule o risco e valorize isso em multa? Olha, eu diria que não. Até porque a multa, quem calcula não somos nós, isso é muito relativo, depende do tipo do processo que foi colocado contra a empresa por algum tipo de manipulação equivocada dos dados. As multas são variáveis, a gente tem o máximo do que ela pode chegar, que é 2% do bruto, ou 50 milhões, se não me engano. Existem o máximo que a multa pode chegar, mas dentro disso existem variáveis, que isso aí é só dentro da parte legal mesmo, só aí é da empresa com o governo e quem, lógico, quem realizou o processo, quem deu entrada nesse tipo de requisição sobre dados, cancelamento sendo que não foi atendido. Isso não é bem o que a nossa ferramenta propõe. A nossa ferramenta propõe atender que o cliente tenha acesso aos dados e possa manipulá-los livremente. Deixa eu ver, tem mais várias perguntas chegando aqui, deixa eu ver o nosso tempo se não vai estourar também. A cloud se integra aos ERPs fora da cloud? Até tem a ver com uma das primeiras perguntas, se você quiser responder, Iago. Sim. Mais uma vez, é uma solução que veio de uma aquisição, então ela é agnóstica quanto à integração com o ERP. E esse ERP sendo cloud ou não. Perfeito. Deixa eu ver mais uma aqui. Como a informação autorizada do cliente que foi... Deixa eu ver. Como a informação autorizada do cliente... Como a informação autorizada do cliente que foi integrada ao ERP da SAP pode ter sua proteção garantida? Ou seja, como impedir que a extração de informação ocorra diretamente no ERP e não através do Customer Data Cloud? Não sei se ficou claro, Iago. Eu estou lembrando aqui também. Aí, mais uma vez, eu acho que entra na parte de política de segurança também. É mais uma coisa que pega também na legislação, né, de onde esse dado vai ser extraído e mais importante, para que esse dado vai ser extraído ou por quem vai ser extraído. O que a gente pode controlar, como eu disse, é essa parte da segurança do dado pelo Customer Data Cloud. Então, qualquer tipo de uso que esse dado for receber, de extração que ele receber, o Customer Data Cloud está avaliando e está mapeando, e ele vai gerar um alerta caso tenha algo do tipo indevido. Porém, ele pode também criar ali algo que seja um empecilho para que esse dado seja utilizado de forma indevida ou extraído de forma indevida também. Mas, mais uma vez, entra nessa parte de política de compliance quanto à arquitetura do sistema, né? Certo. Tem mais umas perguntas bastante sobre legais aqui. Só estou pedindo, pessoal, pode continuar mandando perguntas que eu ainda vou ler. E o DPO ficar na frente. Maioria, pessoal, até peço desculpas. Nós, como eu disse, a gente estava aqui falar bastante do que é a nossa plataforma, do que ela pode oferecer sobre cuidado com os dados dos clientes. Porém, perguntas bastante relacionadas à parte legal, a gente não consegue responder mesmo, né? É impossível, até porque é uma relação direta entre a parte que os advogados da empresa de vocês têm que estar de olho e, lógico, entender que tipo de processo pode acontecer. Por exemplo, se uma pessoa não conseguir apagar seus dados, enfim,
não dá para a gente responder isso, até porque cada caso é extremamente específico. A gente não sabe se o cliente quer pagar um dado específico dele ou se ele quer pagar todo o perfil. A gente não sabe quem calcula as multas é o governo, é quem dá entrada num processo contra a empresa nesse caso. Então não dá para a gente falar sobre isso, tá? Deixa eu ver. Sobre a adaptação a LGPD e GDPR. Se a empresa da Europa utilizar a base de dados aqui no Brasil, a ferramenta vai se basear na LGPD ou no GDPR? A resposta é nos dois. Na verdade, as empresas têm que atender a ambas as legislações, até porque elas são de spread internacional. Se você, como uma empresa brasileira que tem negócios na Europa, se não atender ao GDPR, ela pode ser multada. Uma empresa europeia que tem negócios no Brasil, se não atender ao LGPD, ela também pode ser multada. Então, é bem importante estar de olho nisso, por isso que a gente sempre, eu vou reiterar 10 vezes se for necessário, é importante tanto ter uma plataforma como a nossa para estar de acordo com o que é pedido, quanto ter acompanhamento legal. Mais pessoas pedindo apresentação, vou dizer para todo mundo, por favor, até quem quer mais materiais, por favor, respondam a pesquisa que está do lado direito da tela. Essa pesquisa é muito simples, se vocês não tiverem nenhum projeto, basta responder que não, mas no final a pergunta é se vocês querem receber mais material e como. Se por e-mail, se querem que um dos nossos agentes entre em contato por telefone, a gente vai enviar o material para todo mundo e tem pessoas também falando que entraram depois do começo e querem ver o replay, né? Querem ver a gravação. Sim, nós estamos gravando tudo. Inclusive, vocês vão receber um e-mail de agradecimento e nesse e-mail vai ter o link para assistir novamente, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Nossa, bastante perguntas dentro. Estou vendo que o pessoal está realmente interessado, que até agradeço o interesse de todo mundo. Deixa eu ver. A ferramenta gera uma matriz de riscos com a classificação relacionada aos dados que devem ser observados, sensíveis e de cadastros. Como ele trata a questão de anonimização? Não sei se vocês podem responder essa, Iago. Sim, daí eu teria que entender um pouco melhor o que seria essa matriz de risco, né? Essa classificação quanto aos dados. Mas, de qualquer forma, ela define ela sabe quais são os dados sensíveis e quais são os dados simplesmente de cadastro. Então, é exatamente uma das coisas. Aquele perfil único que ela vai montar são com os dados sensíveis, né? E ela vai ter a separação de sensível, dado transacional e assim por diante. E quanto à questão de anonimização, eu tenho que pesquisar um pouquinho mais para responder essa lei. Tá certo. Até então, vou pedir para o pessoal deixar o consentimento ali para a gente poder entrar em contato, enviar mais material, porque a gente, obviamente, tem muito mais, tem coisas muito mais específicas, a gente tem white papers enormes falando sobre isso. Vamos ter várias apresentações daqui para frente sobre a lei, inclusive algumas pessoas que vão participar dos nossos eventos. Em setembro a gente tem o SA Penal em São Paulo, a gente está convidando vários especialistas para falarem no nosso espaço sobre a Customer Data Cloud e sobre a LGPD, então fiquem ligados.